Aleluia. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Quantos estão desejosos para receber da palavra de Deus? Diga aleluia. Aleluia. Esqueci de falar, eu lembrei o que era outra coisa. É porque a oração dos homens, que era na segunda-feira, às 5h30, agora é na terça, né? Então, terça-feira, 5h30 da manhã, nós encerramos a oração com café da manhã agora, né, pastor Adalberto? Então, café da manhã, aguardando pelos irmãos. Agora vai. Aleluia. Quero reforçar você, homem, venha participar dessa oração toda terça, às 5h30. De fato, tem sido uma bênção, né? O pastor Sérgio estava compartilhando aqui. Cada semana nós temos testemunhos aqui daquilo que Deus tem feito na vida desses homens. Tenho certeza que você, estando aqui, você vai ser ainda mais abençoado. Amém? Eu quero compartilhar com você uma palavra nessa noite e desejo no meu coração que o Espírito Santo fale de forma específica com você, você possa sair daqui dessa noite totalmente edificado pela palavra, que é viva e eficaz. Amém? Você orou por mim, eu gostaria de orar por você. Apenas feche os seus olhos, deixa eu orar por você. Pai, eu quero declarar sobre a vida dos meus irmãos espírito de revelação, clareza, entendimento, que o Senhor possa iluminar, Pai, o coração de cada um aqui presente e trazendo revelação e clareza, nos levando a níveis profundos de entendimento da Tua palavra, em o nome de Jesus. Amém? O tema da palavra que eu quero compartilhar com você é santos e puros. Quantos santos e puros tem aqui nessa noite? Diga amém. É interessante, e hoje pela manhã compartilhava com os irmãos, eu conheço muitas pessoas, muitos cristãos, que às vezes até num intuito sincero, zeloso, vivem constantemente buscando essa santidade. Eles se convertem a Cristo, e talvez ali por não ter um pouco ainda de entendimento, e talvez também por receber uma instrução que às vezes pode ser equivocada, ele começa a sua jornada cristã naquela busca desenfreada pela santidade, pela pureza, e nada que isso seja ruim, ou que seja errado, mas qual que é o problema, a raiz do problema por trás disso tudo? É que tais pessoas sempre tentam buscar essa santidade com base no seu esforço, com base no seu comportamento, e elas estão sempre tentando praticar algo que denote santidade, e elas sempre estão buscando alcançar aquela santidade. E por vezes, ainda para agravar essa situação, muitos pastores também incentivam essa prática. E eles sempre falam, olha, você tem que pagar o preço, você tem que buscar a santidade, você tem que alcançar a pureza. Mas hoje, nessa noite, eu quero te mostrar, à luz da palavra, o que é a verdadeira santidade e a verdadeira pureza. Porque, de fato, nós fomos chamados para caminharmos em santidade e para caminharmos em pureza. Mas é importante você ter revelação da palavra, de como você vai viver esse estilo de vida, amém? Lá em Hebreus, no capítulo 12, no verso 14, Hebreus capítulo 12, verso de número 14, o escritor aos Hebreus, quando essa carta foi escrita, não se tem a definição da autoria dessa carta, mas o propósito do autor que escreveu a carta aos Hebreus era mostrar a superioridade do sacerdócio de Cristo. Então, em toda a carta, ele está mostrando que o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário é bem maior do que os sacrifícios que eram realizados no templo, lá na velha aliança. E ele está sempre mostrando que, se aquele sacrifício da velha aliança tinha uma repercussão, muito mais o sacrifício de Cristo. E ele vai mostrando que o sacerdócio de Cristo é muito maior do que o sacerdócio da velha aliança, e que Cristo está acima de todas as coisas, acima de potestades, acima de principados. Então o propósito dessa carta é nos mostrar a repercussão que a obra de Cristo tem nas nossas vidas. E aqui no capítulo 12, já chegando na conclusão, o escritor ele diz assim, no verso 14, a Bíblia diz, segue a paz com todos e a santificação, diga aleluia. Agora, quando você olhar na Bíblia, expressões como essa, segue a paz e a santificação,
Isso aqui não é uma sugestão bíblica. A Bíblia, aqui é um imperativo, ela está dizendo, você precisa seguir a santificação. Você precisa ter o estilo de vida em santidade. Expressões como essa, outras expressões que nós encontramos na palavra, como em Efésios capítulo 5, verso 18, que diz, enchei-vos do Espírito. Mateus 24, que diz, ide, pregai o Evangelho. São expressões que não são sugestões da parte do Senhor, são imperativos. É a Bíblia dizendo, você precisa ir pregar o Evangelho, você precisa ir ser cheio do Espírito. E aqui a Bíblia também está nos dando o imperativo, você precisa andar em santidade. Agora, qual que é a grande questão? Talvez nesse momento você pode pensar, está vendo, pastor? Nós precisamos buscar a santidade, nós precisamos alcançar, a Bíblia está nos ordenando, ok. Mas qual que é o grande problema de muitos cristãos, e infelizmente o grande problema de muitos pastores, é que ele se embasa uma doutrina dentro de um texto, fora de um contexto. É fato que a Bíblia aqui está falando, olha, segue a santidade, busque um caminhar santo. Mas agora você precisa entender o que a Bíblia está dizendo, como que é o caminho para alcançar essa santificação. O verso continua dizendo assim, busca a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Agora, olha o verso 15, porque o verso 15 vai nos mostrar como que nós vamos alcançar essa santificação. No verso 14 ele está dizendo, segue a santificação. E agora no verso 15 ele te explica como seguir essa santificação. Ele diz assim, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso. Como que alguém se torna faltoso e sai da santificação? Ele explica, separando-se da graça de Deus. A primeira coisa que você precisa entender nessa noite é que uma vida em santidade, primeiramente, é uma vida cheia da graça de Deus. Essa santidade não vem da sua busca, através do seu esforço, através das suas atitudes. Essa santificação vem quando você não se separa da graça de Deus. Acredite em mim, não tem como andar em santidade sem a graça de Deus. Porque é a graça de Deus que te dá combustível para você viver aquilo que você já é. Você é santo. E a graça de Deus é que te impulsiona para viver essa santidade. Diga aleluia. Agora, a Bíblia está dizendo claramente, volta lá no verso 15. Verso número 15. A Bíblia está dizendo, olha, segue a santificação. Como? Sem se separar da graça. Pastor, eu posso me separar da graça? De acordo com a palavra, é possível. Porque se não fosse possível, ela não estaria nos alertando. Não se separe da graça. Então, se a Bíblia está dizendo, não se separe da graça, então quer dizer que é possível nós sairmos dessa posição. Mas preste atenção, olha para cá. Não é que a graça de Deus ela para de existir, porque a graça de Deus ela é infinita e inesgotável. A grande questão é que às vezes alguns irmãos saem dessa posição onde a graça de Deus está sendo derramada. A graça de Deus é como se fosse uma grande correnteza, uma catarata, cataratas do Iguaçu, aquela torrente de águas imparáveis. Assim é a graça de Deus, e aquele que está debaixo dessa graça constantemente é banhado por ela. Mas pode ser que alguém saia dessa posição, é isso que a Bíblia está dizendo. Não se separe da graça, não saia dessa posição do favor, porque se eu sair dessa posição do favor, eu não vou conseguir caminhar em santidade. Pastor, mas como que alguém pode se separar da graça de Deus? Você sabe que Bíblia explica a Bíblia. A própria palavra de Deus, ela se explica. E lá no livro de Gálatas, no Gálatas capítulo 1, verso 6, Paulo, ele está escrevendo essa carta para aquela igreja, aqueles irmãos que estavam ali na região da Galácia, porque ele precisou combater algo. O que estava acontecendo nessa igreja? Alguns judaizantes, quem eram os judaizantes? Eram pessoas que haviam se convertido ao cristianismo, mas que depois de convertidos ao cristianismo, estavam tentando viver de acordo com os preceitos do judaísmo, através dos preceitos da lei. Então, a ênfase maior dos judaizantes era, você se converteu a Cristo, mas você precisa circuncidar-se.
Era um ato da lei. E Paulo agora escreve essa carta para corrigir esse erro e instruir os irmãos como que é a caminhada cristã. E aqui no verso de número 6 do primeiro capítulo, Paulo ele diz assim: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Olha o que Paulo está dizendo. Ele usa uma expressão aqui um pouco irônica. Ele diz: estou admirado, muito me admira esse comportamento seu. Se você é pai e mãe, certamente, em algum momento você falou isso para os seus filhos. Muito me admira esse comportamento seu. Lá em casa a gente conversa. Paulo está dizendo: olha, eu estou muito admirado, porque vocês receberam o evangelho da graça e agora estão mudando para outro evangelho, que na verdade nem é outro evangelho, porque não existe outro evangelho senão o evangelho da graça de Cristo, senão o evangelho do Cristo crucificado e ressurreto, senão o evangelho da justificação pela fé. Esse é o único evangelho. E Paulo está dizendo: olha, vocês receberam o evangelho da graça, mas agora vocês estão mudando o foco. E o verso seguinte, o verso número 7, projeta, diz assim: o qual não é outro evangelho, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Então olha para cá e vamos raciocinar. Paulo está mostrando claramente aqueles irmãos receberam Cristo pela fé, mas depois na caminhada cristã eles estão tentando alcançar algo de Deus através das obras. E Paulo está falando: vocês estão pervertendo o evangelho. Vocês estão misturando o evangelho. Isso não é evangelho. O evangelho é você receber a Cristo pela fé e continuar caminhando em Cristo também pela fé. E aí quando Paulo chega no capítulo 5, olha o que ele vai dizer, qual foi o resultado daqueles irmãos que estavam tentando agradar a Deus com base no seu próprio esforço. Ele diz assim em Gálatas 5, verso 4, ele conclui: de Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. O que Paulo está falando? Olha, vocês que tentam se justificar pela lei, vocês estão saindo dessa posição da graça. Agora, se nós unirmos esse texto com o que nós lemos em Hebreus, que Hebreus nos alerta a não nos separarmos da graça, qual que é a conclusão que nós chegamos? Que toda vez que alguém vive na justiça própria, no esforço próprio, ele vai sair da posição da graça. E saindo da posição da graça, ele vai perder a oportunidade de viver em santificação, em santidade. Então, quem te conduz em santidade é justamente a graça de Deus. Pastor, mas o que é a lei? São os 10 mandamentos? Talvez alguém pode perguntar. Preste atenção, a lei, na verdade, ela possui 613 mandamentos, resumidos em 10. Agora, quando Paulo está escrevendo isso aqui, quando a Bíblia nos alerta a não andarmos pela lei, você precisa entender que a lei tem 2 aspectos. Tem um aspecto literal, os mandamentos, os 10 mandamentos. E obviamente ninguém fica vivendo pensando nos 10 mandamentos. Mas a grande questão é o espírito da lei. O que é o espírito da lei? O que está por trás da lei? O espírito da lei é você fazer algo para conquistar algo de Deus. O espírito da lei é: eu só recebo se primeiro eu fizer. Você consegue perceber que o espírito da lei, ela não gera filhos, ela gera escravos. Porque escravos ou empregados é que fazem primeiro para depois receber. Então toda pessoa, todo cristão, que ele carrega o entendimento de que primeiro ele precisa fazer, para depois Deus poder abençoá-lo, ele está vivendo debaixo do espírito da lei. Consequentemente, ele saiu da posição da graça, do favor. E consequentemente, ele não vai conseguir desfrutar dos benefícios que Jesus conquistou por ele na cruz do Calvário. Pastor, então qual que deve ser a minha atitude? A sua atitude deve ser a seguinte: eu não mereço, mas o Senhor vai me abençoar porque Ele é bom, Ele é justo, Ele é fiel, Ele é gracioso para fazer infinitamente mais. Mas você percebe que é uma linha muito tênue, porque
em muitos lugares é ensinado que você precisa primeiro mudar. Olha, mude esse comportamento, porque senão, como que você vai desfrutar das bênçãos de Deus? Isso é espírito da lei. Mas o espírito da graça é: venha e eu vou transformar você por inteiro. Eu vou te transformar de dentro para fora. Pastor, mas essa mensagem, é o questionamento que muitos fazem. Essa mensagem não vai conduzir os irmãos ao pecado? Essa mensagem da graça, que Jesus já fez tudo, que agora eu não preciso fazer nada para Deus, isso não vai conduzir as pessoas ao pecado? Vamos ler lá em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 55. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 55. E depois nós vamos ler Romanos 6,14. E aí você vai me dizer o que leva alguém para o pecado, se é a lei ou se é a graça. Em 1 Coríntios 15, 55 diz assim: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Olha o verso seguinte: o aguilhão, ou seja, a arma da morte é o pecado. E a força do pecado é o quê? A força do pecado é a Bíblia não está dizendo que a força do pecado é a graça. A Bíblia está dizendo que a força do pecado é a lei. Romanos 6,14, a Bíblia vai dizer o seguinte: o pecado não terá domínio sobre vós. A Bíblia está afirmando: o pecado não vai ter domínio sobre você. E ela te explica por quê. Pois não estáis debaixo da lei, e sim debaixo da graça de Deus. O que leva alguém ao pecado não é a mensagem da graça. O que leva alguém ao pecado são os preceitos da lei. É quando ele tenta se esforçar, o resultado vai ser pecado. Mas quando ele entende a graça de Deus, ele é tão constrangido e tão atraído que automaticamente, sem ele perceber, ele vai se afastando do pecado. Ou seja, é a graça de Deus que te dá uma vida em santidade. As pessoas, por vezes, nos acusam. Fala, vocês só pregam essa mensagem da graça, não tem uma pregação sobre santidade. Hoje eu estou pregando sobre santidade. Não tem uma pregação contra o pecado. E eu fico pensando, gente, todo domingo eu ouço sobre santidade. Todo domingo eu ouço mensagem contra o pecado. Mas eu ouço mensagem assim, ouvindo pregadores que vêm aqui dizer: o seu pecado foi levado sobre Jesus lá na cruz do Calvário. Hoje você pode viver uma novidade de vida. Certa vez uma mãe de uma adolescente me procurou e falou: pastor, eu até entendo vocês pregarem a graça no culto de domingo, mas essa mensagem para adolescente é perigoso demais, não é não? Eu falei: é um grande perigo, porque depois que um adolescente experimenta a graça de Deus, meu filho, ele passa a transtornar essa cidade. E ela falou: não, mas eu acho que você deveria pegar firme que esses meninos não sabem. Eu falei: e eu pego firme com eles. E eu pego firme com eles e falo: não tira os olhos de Jesus, não. Não larga o seu coração, não tira o seu coração de Jesus. Eu falei para ela, e eu pego firme, olha, continua olhando para Cristo. E eu pego firme com eles, falando: os seus pecados já estão perdoados. E eu falei para ela: todo sábado eu pego firme com eles aqui. Ela ficou me olhando. Mas por quê? Ela não entendeu. Ela acha que a mensagem da graça conduz alguém para o pecado. Mas é justamente ao contrário. É a mensagem da graça que te liberta do poder do pecado. Isso aqui é a prova. Suponhamos que pensar em pizza seja pecado, e eu determino que para você, não pense em pizza. Não pensa naquela pizza que você gosta, daquela pizzaria preferida sua. Não pensa: pastor, logo agora, pertinho da janta. Não pensa naquela pizza, qual que você gosta? Marguerita, calabresa, borda recheada. Quantos gostam de pizza borda recheada? Está pecando, não pode pensar. Não pensa. É lei, não pode pensar em pizza, ainda mais durante o culto. Você consegue perceber que você não estava pensando em pizza? Mas só porque veio a lei, qual que é o seu problema agora? Você já está pensando na pizza. E você deve estar pensando: que hora que esse culto vai terminar? Porque hoje eu vou comer uma pizza. Presta atenção no que eu vou te dizer. Eu vou voltar a pregar. E você vai ver que enquanto você vai meditando na graça de Cristo, no amor do Senhor Jesus, automaticamente você vai esquecer da pizza.
Acredite que eu estou dizendo, sabe por quê? Porque a graça de Deus, ela te atrai cada vez mais para o Senhor e vai te afastando cada vez mais daquilo que não provém de Cristo. A graça de Deus te atrai cada vez mais para um caminho reto, íntegro e irrepreensível. Enquanto você medita na graça de Cristo, acredite em mim, você vai esquecendo as coisas rudimentares e as coisas terrenas. Quanto mais você tem revelação do amor de Jesus, mais atraído você é por Ele. É isso que te conduz em santidade. Tem uma passagem na Bíblia que nos mostra claramente como que a graça, ela tira alguém do pecado e conduz ela em santidade. Lá em João, no capítulo 8, verso número 3, João capítulo 8, verso número 3, vai nos contar uma história interessante. A Bíblia diz assim: os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus. Preste atenção no que está acontecendo aqui. Aqueles fariseus, homens zelosos da lei, pegaram uma mulher que estava em adultério, ou seja, ela estava em pecado, e levaram até Jesus para ver qual que seria o julgamento de Jesus. Agora essa mulher, imagina a situação dela. Já é uma situação ruim ser pega em flagrante cometendo pecado. Além disso, aqueles religiosos pegaram aquela mulher e a levaram até Cristo. Certamente aquela mulher foi levada do jeito que estava, talvez até nua. Essa mulher agora, a Bíblia está dizendo que ela foi deixada no meio da roda, numa posição de vergonha. É isso que o pecado faz. Agora, olha o que eles vão dizer no verso 4. Disseram a Jesus: mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Você percebe que a lei sempre traz condenação? Você percebe que esses religiosos não lançam mão da lei para trazer perdão sobre ela. Aqueles religiosos lançam mão da lei para trazer julgamento. Eles falam: olha, a lei manda apedrejar, a lei traz julgamento, a lei traz condenação. Preste atenção no que eu vou dizer: o espírito da lei sempre vai apontar os seus erros. Toda vez que você caminha debaixo do espírito da lei, o resultado vai ser introspecção. E por mais que você tenha qualidades, por mais que você tenha o seu lado bom, no final das contas, a introspecção sempre vai te conduzir para aquilo que é ruim, que é falho em você. Então a lei sempre vai voltar os seus olhos para os seus erros. A lei aqui no caso está destacando o pecado daquela mulher. E eles perguntam: e o Senhor, o que dizes? Olha o verso 6. O verso 6 diz assim: isto diziam eles tentando, para terem de que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Esse é um versículo emblemático, sim ou não? Está uma mulher nua, um círculo de pessoas ao redor. No meio desse círculo agora tem uma mulher que foi pega em adultério, e tem Jesus, um rabino. E a Bíblia nos diz que Jesus abaixa e começa a rabiscar na terra. E um dia, eu meditando nesse versículo, eu perguntei: Jesus, qual que é o mistério aqui? Por que agachar e riscar na terra? Não tem mistério nenhum. Ele simplesmente agachou e riscou na terra. Mas preste atenção no que Jesus está nos mostrando aqui. Raciocina comigo, se coloque naquela cena. Imagine que você é uma daquelas pessoas que está ali presenciando aquela cena. Imagine que você é um daqueles cidadãos que estão ali, olhando aquela mulher, vendo toda aquela situação. Imagina a situação daquela mulher, a vergonha que ela estava. Certamente todos os olhares naquele momento estavam voltados para aquela mulher. Certamente ali alguns começaram a trazer comentários pejorativos. Talvez um olhou para o outro e falou: não, é a fulana, bem que eu desconfiava. Talvez o outro olhou e falou: não, é a filha do ciclano, ela nunca me enganou. Aquela mulher estava numa situação de alta vergonha, nua,
sendo acusada, todo mundo olhando para ela. Aí, de repente, algo acontece. E os olhares saem daquela mulher e voltam-se para Jesus. O que aconteceu? Jesus agachou e riscou na terra. O que eu estou querendo te mostrar? Que um dia o Senhor dos Senhores se rebaixou, deixou o seu trono, se fez homem e morreu numa cruz, para levar sobre ele uma vergonha que estava sobre nós. Naquele momento, aquela mulher teve um alívio. Aqueles olhares de acusação que estavam para ela, saíram dela e agora estão olhando para um nazareno, um rabino agachado, riscando na terra. O seu Salvador um dia se humilhou na morte de cruz, para levar sobre ele a sua vergonha, filho. Esse é o seu Salvador. Aí a Bíblia continua. Sabe o que é interessante, pastor Elcio? Que quando é para te defender, Jesus agachou e tomou a vergonha para ele. Mas agora Jesus se levanta. Sabe por que Jesus se levanta? Para defender a pecadora. Sabe por que Jesus se levanta? Para defender a mim e a você. Jesus não se levanta do trono para trazer acusação. Jesus se levanta para declarar quem você é. Você é a justiça de Cristo. Você é a justiça de Deus em Cristo Jesus. E aí o verso seguinte, verso 7 diz assim: como insistisse na pergunta, que eles ficaram insistindo. Ô Rabi, ô filho de José, negócio da mulher aqui, como que é isso? Como que insistisse na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E ele voltou e agachou novamente. Agora, pula para o verso de número 10. Olha o que foi o resultado. A Bíblia diz o seguinte: erguendo-se Jesus, e não vendo ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? É interessante que a lei trouxe acusação, mas Jesus repeliu todos os acusadores. A lei sempre vai trazer condenação, mas a graça vai mandar embora todos aqueles que te condenam. A lei sempre traz peso, mas a graça sempre vai trazer libertação. A lei sempre traz tristeza, mas a graça sempre vai trazer uma novidade de vida, uma esperança nova, um desejo novo, um fôlego novo. A lei sempre traz morte, mas a graça sempre traz vida. E aí Jesus pergunta: mulher, onde estão os teus acusadores? A mulher respondeu, Jesus continuou, verso 10. Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhes disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Eu te pergunto nessa noite, quem que era o único naquela hora que poderia tacar uma pedra naquela mulher? Era Jesus. Porque ele era o único sem pecado. Jesus nunca pecou. Jesus era o único que poderia condenar aquela mulher. Mas ao invés disso, Jesus foi o único que perdoou os pecados daquela mulher. E é interessante que talvez você pode perguntar: pastor, mas olha o que Jesus falou para ela. Nem eu tampouco te condeno. Vai, não peques mais. E aí pode ser que pregadores mal intencionados, eles falam: está vendo a ordem de Jesus? Não peques mais. Você tem que abandonar esse pecado. Você tem que mudar de vida. Ah, raça de víboras. Você precisa entender o contexto da coisa. Raciocina comigo. Aquela mulher estava à beira da morte. Aquela mulher já estava esperando o apedrejamento, porque era isso que a lei determinava. Aquela mulher certamente já estava conformada: eu vou morrer. E agora ela recebeu o dom da vida, uma segunda chance por causa de Jesus. Seja bem sincero, a Bíblia não nos conta, mas fica fácil concluir. Você acha que aquela mulher, depois desse encontro com Jesus, ela voltou para os braços do amante? Certamente que não. Sabe por quê? Porque depois que você tem o encontro com a graça, agora você pode ir e não pecar mais. Você percebe que agora ela pode ir e não pecar, porque ela recebeu o quê? O dom da não condenação.
Quando você recebe o dom da não condenação, você fica constrangido. Agora Jesus está afirmando, você pode ir e não pecar mais. Agora você não precisa ficar tentando preencher o vazio com pecado, porque agora você recebeu da graça de Deus. É a graça de Deus que te conduz em santidade. É a graça de Deus que te dá uma novidade de vida. É a graça de Deus que te livra do pecado. Jesus levou sobre si a nossa condenação para que hoje nós pudéssemos carregar a sua justiça. Comentei hoje de manhã, acho interessante nesse capítulo 8. É porque o capítulo 8 de João começa com uma pecadora quase sendo apedrejada. E o capítulo 8 termina assim, verso 58, por gentileza. Olha como que o capítulo 8 termina. Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Olha o verso 59. Então, pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Olha que interessante, o capítulo 8 começa com uma pecadora quase sendo apedrejada e termina com o Salvador quase sendo apedrejado. E o Senhor falou para mim, aquela condenação que deveria recair sobre aquela mulher, na verdade ela recaiu sobre Jesus. Se a condenação dela foi quase apedrejamento, Jesus tomou sobre si o quase apedrejamento. Se a sua condenação era morte, Jesus foi lá na cruz e morreu no meu e no seu lugar. Mas ele ressuscitou ao terceiro dia. E se ele morreu a minha morte, quando ele ressuscita, eu também ressuscito para viver a sua vida, uma nova vida. Eu quero te dizer nessa noite, filho, você não precisa mais viver escravo do pecado, porque você recebeu uma nova vida, há uma nova vida preparada para você, há um caminho te conduzindo ao reino glorioso do Senhor Jesus. Você já não é mais dessa terra, você recebeu a natureza de Cristo. Hoje você não precisa viver condenado, você não precisa viver lutando contra o pecado, você apenas precisa olhar para Ele e ser cativado pelo seu amor manifestado na cruz do Calvário. Essa é a realidade do Evangelho. Essa é a verdade da palavra. É isso que o escritor aos Hebreus está dizendo. Olha, não se separe da graça. Nós olhamos os discípulos de Jesus, não eram homens perfeitos. Olha Pedro, olha Tomé. Mas aqueles homens viveram coisas extraordinárias, não porque eles eram bons, porque eles estavam todos os dias com a graça de Deus, que é o próprio Senhor Jesus. A graça de Deus não é uma doutrina, a graça de Deus é uma pessoa, é o Senhor Jesus. Quando você está com a graça, você tem vitória sobre o pecado. Mas não somente isso. Voltando lá em Hebreus, então nós entendemos que a verdadeira santidade, ela é resultado da graça. E quando nós voltamos lá em Hebreus, volta lá em Hebreus, capítulo 12, verso 16. Depois de tratar a respeito da santificação, o escritor aos Hebreus agora vai nos orientar a sermos puros. Você precisa ser santo e você precisa ser puro. E aqui o escritor aos Hebreus continua dizendo assim, olha, e nem haja algum impuro ou profano. Está vendo que a Bíblia nos ensina a andarmos em pureza. Então aquela história de que nós incentivamos o pecado é mentira. Nós somos uma igreja pautada na palavra, nós somos contra o pecado. Nós somos a favor da santidade, nós somos a favor da pureza. Mas você precisa entender que o combustível para tudo isso não somos nós, mas sim o Senhor Jesus. E aqui a Bíblia diz, nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú. Deixa o versículo projetado. Agora olha para cá. Nada na palavra de Deus é por acaso. Nada na Bíblia é por acaso. Nenhuma palavra, nenhuma expressão, nenhum nome, nada é por acaso. A Bíblia é a palavra de Deus, ela é perfeita, inerrante. Agora, o escritor aos Hebreus, quando ele vai falar de pureza, ele lança mão da história de Esaú. Agora sejamos sinceros. Tantos outros exemplos que haviam na palavra, que ele poderia usar como exemplo de alguém que não andou em pureza. Ele poderia usar o exemplo de Davi, que adulterou. Ele poderia usar o exemplo de Abraão, que mentiu.
Ele poderia usar o exemplo de Elias, teve medo. O escritor aos Hebreus, aqui, quando a carta foi escrita, ele já tinha acesso aos escritos dos 3 primeiros evangelhos. Ele já sabia da história de Judas. Você não concorda que Judas é um bom exemplo de impureza? Por que ele usa Esaú? A Bíblia quer te ensinar algo, não é por acaso. E olha o que ele diz, a Bíblia quer te mostrar o que é realmente impureza. Porque você acha que impureza está ligado a questões naturais, está ligado a você pisar na bola, a você cometer um ato errado. Realmente isso é muito ruim, mas diante de Deus tudo isso já está resolvido. Porque lá na cruz do Calvário, Jesus já morreu pelos seus pecados passados, presentes e futuros. Eu vou repetir, Jesus morreu pelos seus pecados passados, presentes e futuros. Você precisa crer nisso. Agora, o que é impureza, segundo a palavra? Ele continua dizendo, não seja impuro, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. O que a Bíblia está dizendo? Não seja impuro como foi Esaú. Pastor, como que Esaú foi impuro? A Bíblia nos conta. Ele desprezou a herança do pai. Toda vez que você despreza a herança que Deus tem para você, isso diante da palavra é tido como impureza. Você lembra da história de Esaú? Ele tinha um irmão mais novo chamado Jacó. Naquele tempo, o irmão mais velho, o filho mais velho, ele recebia uma porção dobrada da herança. Então, todo filho mais velho, quando a herança era dividida, ele tinha uma porção dobrada. Esaú era o irmão mais velho. E determinado dia, Esaú chega cansado do campo, e ele está com muita fome, e Jacó estava ali fazendo uma sopa, uma refeição, e aí Esaú já estava à beira da morte, muita fome, e Jacó faz a proposta, olha, eu te dou um prato de comida, se você me der o direito da sua primogenitura, se você me der o seu lugar na herança. Qual foi o problema de Esaú? Esaú desprezou a herança. Esaú falou, para que me serve herança? Para que eu vou querer porção dobrada na herança, eu estou com fome? E naquele momento, aquilo que era para ser de Esaú, passou a ser de Jacó. Esaú desprezou a herança que Deus havia dado para ele. Nos nossos dias, como que isso pode se manifestar? Toda vez que você despreza aquilo que Deus tem te dado, você está se assemelhando a Esaú. Por isso você precisa ter o espírito correto de entender de que Deus está te abençoando com toda sorte de bênçãos. Por isso você precisa olhar para o seu casamento e declarar, o meu casamento é uma bênção. Os meus filhos é uma bênção, o meu salário é uma bênção, a minha empresa é uma bênção, a minha célula é uma bênção. Mas quantos irmãos às vezes desprezam aquilo que Deus está dando, e ele pragueja contra o salário, e ele fala mal contra a empresa, e ele lança palavras ruins contra a célula, e ele critica a igreja que Deus o inseriu, e ele fala mal do seu cônjuge, mas você é diferente, você é alguém que valoriza a herança, você declara bênção sobre o seu casamento, você declara bênção sobre as suas finanças. Pastor, mas o salário parece que não está dando. Mas você vai abençoando e Deus vai multiplicando, porque Deus já te abençoou com toda sorte de bênção, e nesses dias você precisa apenas tomar posse. Esaú despreza. Agora, Jacó era merecedor? Não, mas recebeu. É isso que eu acho maravilhoso em Deus, porque quem merece não recebe, mas quem não merece, esse é abençoado. Os fariseus, que eram zelosos da lei, nenhum recebeu o milagre de Jesus. Mas todo pecador que chegou perto de Cristo, saiu abençoado. Jacó não merecia, ele não era o filho mais velho. Mas naquele dia, porque ele valorizou a herança, houve uma mudança. E Jacó passou a ser o herdeiro. Ouça o que eu vou te dizer, de Jacó veio a nação de Israel.
É para essa nação ter vindo de Esaú, mas Esaú desprezou, e Jacó agora recebeu aquilo que não merecia. Pastor, mas Jacó era um grande homem de Deus. Preste atenção, você conhece a história. Jacó era mentiroso, enganador, enganou o próprio pai. Talvez você está aqui achando que não merece. Pastor, quem sou eu para pedir um milagre de Deus? Pastor, eu acho que eu não mereço mais. Eu acho que eu já esgotei a paciência de Deus. Isso é desprezar a herança. O verdadeiro filho de Deus, ele sabe, ainda que eu não mereço, o meu pai está pronto para me abençoar. Porque ele me abençoa não com base no meu merecimento, ele me abençoa com base no seu caráter. Se ele é bom, a bondade dele vai me alcançar. Se ele é pai, os cuidados dele irão me alcançar também. Agora, contraponto à atitude de Esaú, Esaú desprezou a herança. Nós temos um relato interessante na palavra de Deus. Está lá em Números, no capítulo 27, verso número 1. A Bíblia vai nos contar a história de 5 moças, filhas de um homem chamado Zelofeade. E a Bíblia diz assim: então vieram as filhas de Zelofeade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José. São estes os nomes das suas filhas: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Apresentaram-se diante de Moisés e diante de Eleazar, o sacerdote, e diante dos príncipes, e diante de todo o povo, à porta da tenda da congregação, dizendo: o que está acontecendo aqui? Para a gente continuar a leitura, para você contextualizar. Aqui, Deus está dando direções para Moisés. Na verdade, Moisés está direcionando o povo, como que eles iriam possuir a terra de Canaã, como que seria dividida a herança. E naquela época, segundo a lei dada por Deus a Moisés, apenas homens poderiam ser herdeiros. Não tinha previsão de mulheres herdando algo. E agora Moisés está dando direções. Olha, quando vocês entrarem em Canaã, vocês precisam repartir a terra. E ele vai dando as direções. Aquelas 5 moças se apresentam a Moisés e elas dizem o seguinte, olha o verso 3. Nosso pai morreu no deserto e não estava entre os que se ajuntaram contra o Senhor no grupo de Corá, mas morreu no seu próprio pecado, e não teve filhos. Por que se tiraria o nome de nosso pai do meio da sua família, porquanto não teve filhos? Dar-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. Olha o que essas jovens estão pedindo. Elas estão chegando para Moisés e falam: Moisés, o nosso pai morreu lá no deserto, e ele não teve filhos. Ele só teve a nós aqui, 5 moças. Agora, por que nós não vamos receber herança? Não, nós queremos a herança. E você se lembra que eu te falei que, segundo a lei de Moisés, mulheres não recebiam herança. A herança deveria ser dividida entre os homens, entre os filhos. Mas enquanto Esaú, herdeiro, despreza a herança, essas 5 moças que não mereciam, desejam receber a herança. Olha o coração dessas jovens. Elas estão olhando e falando: olha, nós não merecemos, mas nós queremos. Sabe qual foi o resultado? Olha o que aconteceu, o verso número 5. Diz assim: Moisés levou a causa delas perante o Senhor. Porque Moisés não tinha base para atender o pedido delas. Olha o que o Senhor disse. Disse o Senhor a Moisés: as filhas de Zelofeade falam o que é justo. Certamente lhes darás possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e farás passar a elas a herança de seu pai. Diga aleluia. Olha que interessante. A lei não garantia herança. A lei nunca vai te conduzir para a herança. Mas quando você vai além da lei, você anda em fé. E toda vez que você anda em fé, isso agrada a Deus. E o que aconteceu naquele dia? Deus mudou a lei só para abençoar 5 moças que desejaram receber a herança. Talvez você realmente não tem direito.
Talvez você olhe e fale, pastor, acho que eu não tenho direito de pedir. Acho que eu não tenho direito de pedir para Deus um casamento. Não sei, eu não tenho feito tudo certo. Talvez você está aqui olhando, pastor, eu acho que eu não tenho direito de ser muito próspero. Não, essa questão de prosperidade é para o irmão aqui do lado, homem de Deus, líder de céu. Não, pastor, eu acho que eu não tenho direito. Deixa eu te contar algo nessa noite. Deus ama abençoar quem não tem direito de ser abençoado. Deus ama presentear quem não tem direito de receber presente. Deus ama surpreender quem acha que não tem direito de receber surpresa. Deus mudou a legislação que ele havia dado para Moisés, só para abençoar aquelas 5 moças que desejaram a herança. Enquanto Esaú despreza e perde, aquelas 5 moças desejam e recebem. Aqui foi a primeira emenda constitucional. Deus mudou a lei. Falou, Moisés, vamos fazer uma emenda constitucional aqui. Olha o que aconteceu, vamos continuar? Verso número 8. E Deus ainda dá o decreto. Olha, Moisés, falarás aos filhos de Israel dizendo, quando alguém morrer e não tiver filho, então fareis passar a sua herança à sua filha. Aquelas 5 moças apaixonadas pela herança fizeram Deus mudar uma circunstância para que elas fossem abençoadas. Nesses dias eu creio que Deus vai mudar circunstâncias que parecem inimagináveis só para te abençoar. Pela lei, talvez aquelas meninas pudessem pensar, a gente não tem direito, quem somos nós para irmos pleitear diante de Moisés? Moisés, o grande líder, Deus já deu a lei, Deus já determinou, eu acho que cabe a nós agora, nos fartarmos naquilo que nós temos, realmente não temos direito. Não, esse não foi o coração delas, elas pensaram, eu conheço esse Deus nos livrou do Egito, eu ouvi as histórias que o meu pai me contava, que esse Deus trouxe provisão no deserto, eu creio que esse Deus também vai liberar a herança sobre nós nesse dia. Você consegue perceber a maravilha do Evangelho? Você consegue perceber que o Evangelho é abençoar quem não merece? Você consegue perceber que quando você chega diante de Jesus, desprendido da sua justiça própria, largado de todo egocentrismo, crendo apenas na graça, você consegue perceber que você sai dali munido de toda sorte de bênçãos? Você consegue perceber que o convite do Evangelho não é olhar para você, mas é olhar para Ele, o autor e consumador da fé? Aquelas 5 moças são exemplos para nós. Essas 5 moças nos mostram que Deus é capaz de abençoar aquele que não merece. E sabe o que elas estavam desejando? Uma parte de Canaã. Para nós hoje, o que isso significa? Ouça o que eu vou dizer. Canaã não aponta para o céu. Canaã não é uma tipologia do céu, porque em Canaã tinha inimigos, no céu não tem inimigos. Canaã é um tipo de vida cristã vencedora. Canaã é uma representação do que é uma vida cristã vencedora. É uma vida onde você vence os inimigos, é uma vida onde você conquista novos territórios, é uma vida onde você desfruta de leite e mel que está manando do próprio Senhor, da própria terra. A Canaã apronta para a vida cristã plena. Em outras palavras, o que essas moças estão pedindo? Senhor, nos dá uma vida cristã abençoada, nos dá uma vida cristã vitoriosa, nos dá uma vida cristã de puro deleite da sua terra de Canaã, que mana leite e mel. Sabe o que você pode pedir hoje, filho? A sua herança tem vitória sobre os desafios, a sua herança tem provisão em meio à escassez, a sua herança tem cura no meio da enfermidade, a sua herança tem salvação da sua casa, onde você acha que está tudo perdido. Você não pode desprezar a herança. Vou te dar um exemplo prático. É parte da nossa herança a cura. Porque Isaías 53 nos afirma que Jesus levou sobre si as nossas enfermidades. Sim ou não? Ele levou. Então, quando alguma enfermidade vem tentar me atormentar, o que eu preciso fazer? Eu preciso tomar posse da minha herança. E eu preciso declarar, eu não aceito essa enfermidade. Eu declaro que eu sou curado. Eu declaro que a saúde de Cristo é sobre mim. Eu me alimentei de Cristo e por Cristo eu vou viver. Então a atitude correta seria desprezar a herança. Seria você ter aquela atitude, eu acho que eu não vou ser curado não.
eu acho que Deus não quer me curar. E o pior, em alguns casos ainda vem uns pregadores, ainda traz mais condenação. Fala, irmão, será que essa enfermidade não é Deus pesando a mão? E ele dá uma tremidinha na mão assim, e ele fala assim, irmão, veja bem, será que não há brecha na sua vida? E ao invés dele apontar para os ouvintes acerca da herança, ele está apontando o poder do pecado. Eu quero te dizer, não tem brecha na sua vida que seja capaz de impedir o agir de Deus na sua vida. Pode ser que você fale, pode ser que você tenha suas limitações, mas fato é que Ele te constituiu herdeiro, co-herdeiro com Cristo. Hoje você pode desfrutar da sua herança, não tem nada a ver com o seu merecimento, tem tudo a ver com Ele. Que sejamos como essas moças. Que não sejamos como Esaú, que despreza, mas que sejamos como essas moças simples, que tiveram um coração desejoso. Eu quero. É interessante, porque em momento algum da palavra, a gente vê Jesus exortando alguém por pouca santidade. Ó homem de pouca santidade, ó homem de pouco conhecimento bíblico. Não, mas a gente vê Jesus exortando é o homem de pouca fé, é a falta de fé. O que te impede você de desfrutar não são as coisas naturais. O que impede de desfrutarmos é a falta de fé que Cristo pode fazer infinitamente mais. Está tudo disposto, está tudo à sua disposição. Mas alguns ainda têm dificuldade de acreditar, pastor, mas será que é para mim? Eu estou aqui hoje em nome do Senhor Jesus para te dizer, é para você, é para você. Agora, a repercussão da atitude dessas moças foi muito além delas. O que acontece? Quando você estuda a história do povo de Israel, se você ainda não fez nosso seminário pastoral, a próxima turma não perca. Alguns seminaristas aqui podem testemunhar, são dias gloriosos, não é verdade? Até as provas são boas, não é verdade? Ele falou algo ali que não posso repetir. Ele falou, não é não. Mas quando nós estudamos a história do povo de Israel, nós temos ali na Bíblia os livros históricos, Josué, livro de Reis. Nós percebemos que depois que eles entram em Canaã, Deus vai agindo, eles vão possuindo a terra. Depois Deus começa a estabelecer reis. Nós temos o primeiro rei de Israel, Saul. Depois nós temos o rei Davi. E depois que Davi morre, Salomão assume o trono. Em Salomão nós temos a construção do templo. Mas o que acontece? Depois que Salomão morre, um dos seus filhos, chamado Roboão, assume o trono. E nesse momento acontece algo interessante na nação de Israel. Roboão, por uma atitude insensata, causa a divisão do reino. E agora o reino de Israel é dividido. A Bíblia nos diz que 10 tribos passaram a seguir Jeroboão e se tornou o reino do norte, conhecido como Israel ou Efraim. E 2 tribos, Judá e Benjamim, ficaram debaixo da governança de Roboão. Por isso que quando você lê os livros dos profetas, você lê os livros de reis, você percebe Deus trazendo julgamento sobre aqueles reis. Interessante que todos os reis de Israel, ou seja, do reino do norte, foram reis terríveis. Enquanto no reino do sul tiveram reis muito bons, tementes a Deus, mas reis também muito ruins, então eles oscilavam. E havia uma profecia de que o Messias viria da tribo de Judá, do reino do sul. Agora, quando nós chegamos lá em Jeremias, no capítulo 22, verso 29, em Jeremias 22, tem uma profecia para o rei Jeconias, que foi o último rei de Judá, do reino do sul. E olha qual foi a profecia. Ele era um rei terrível. E Deus profetizou através de Jeremias dizendo assim: ó terra, 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 ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: escrevei que este homem está privado de seus filhos,
e é homem que não prosperará nos seus dias, nem prosperará algum da sua geração, para se assentar no trono de Davi e reinar mais em Judá. Olha que profecia terrível. Deus está declarando que nenhum descendente de Jeconias iria se assentar no trono. Só que a grande questão é que também havia uma profecia de que o Messias se assentará no trono de Davi. Hoje Jesus não está sentado no trono de Davi, ele está sentado no mais alto trono. Mas ele vai voltar, vai estabelecer o teu reino aqui na terra e vai se assentar nesse trono. Mas agora tem uma profecia falando que nenhum filho, nenhum descendente de Jeconias vai sentar no trono. Agora é interessante, porque nos parece que tem um impasse aqui. Enquanto tem uma profecia falando da vinda do Messias, tem uma profecia falando que dessa descendência nenhum mais vai sentar no trono de Davi. Mas quando nós chegamos nos evangelhos, na Nova Aliança, dentre os 4 evangelhos, 2 deles nos trazem genealogias de Jesus. A primeira genealogia está em Mateus. E em Mateus a genealogia de Jesus vai até Davi e depois até Abraão. Porque o propósito de Mateus é mostrar que Jesus é descendente de Davi. E quando nós olhamos nessa genealogia, quem que nós encontramos lá? Esse rei, Jeconias. E essa genealogia em Mateus vai até José, pai natural de Jesus. Agora tem uma grande questão, porque nenhum descendente de Jeconias pode herdar o trono. Mas é interessante porque em Lucas nós temos outra genealogia. Levi, pode subir aqui por gentileza? Nós temos outra genealogia. E em Lucas a genealogia vai até Adão. Porque o propósito de Lucas é mostrar que Jesus é filho do homem. Enquanto a genealogia de Mateus, que tem Jeconias mencionado, é por Salomão, filho de Davi, a genealogia em Lucas é por Natã, outro filho de Davi. E acredite, eu não vou ler que o tempo não me proporciona isso, mas a genealogia de Lucas, ela é a genealogia de Maria. Por que eu estou te contando isso? Você lembra das 5 filhas de Zelofeade? Você lembra aquelas mulheres que não poderiam reivindicar posse na herança? Mas um dia Deus mudou a lei só para que elas fossem abençoadas? Um dia Deus mudou a lei falando, mulheres agora também podem herdar. Tudo aquilo foi um arranjo de Deus para chegar até Maria, para que através dela, agora Deus também pudesse reivindicar um herdeiro para o trono de Davi. E você sabe muito bem que José não teve participação na concepção de Jesus. Jesus foi concebido pelo Espírito Santo, Maria teve o privilégio de carregá-lo em seu ventre, ou seja, Jesus não tinha nada com José, da linhagem de José, ninguém poderia herdar o trono. Mas um dia, porque 5 moças desejaram a herança, Deus fez daquilo um arranjo espiritual que culminou na vinda do nosso Senhor Jesus. Quando você cultiva um coração apaixonado pela herança, você não tem noção da repercussão que isso tem na sua vida, naqueles que te circundam, na sua descendência, tudo porque você tem um coração desejoso pelas coisas do alto. Aquelas 5 moças, lá em Números, acharam que elas estavam pedindo algo para si. Mas na verdade aquilo foi uma permissão de Deus, para que um dia o Messias viesse. Hoje, nós também temos o mesmo privilégio. Quando nós desejamos a herança, o resultado é que lá na frente, nós vamos desfrutar de uma bênção ainda maior daquela que nós pedimos. Elas queriam apenas parte do reino, mas através delas Deus abriu uma legalidade para vir não apenas parte do reino, mas para vir o rei do reino. Talvez você tenha orado hoje por coisas. Você tenha orado pela sua casa, tenha orado pelos seus filhos. Talvez você ache que não está repercutindo. Acredite que eu vou te dizer, tem coisas que você está recebendo hoje, você tem clamado, que nem terminou hoje.
A sua herança ainda vai continuar repercutindo na vida dos seus filhos, vai repercutir na sua descendência. Por isso, nunca pare de clamar o favor de Deus, nunca pare de clamar o desfrute da herança, porque isso vai repercutir não só em você, vai repercutir em toda a sua descendência. E lembra que eu falei que pureza é você valorizar a herança? O resultado é Maria, virgem. Virgem na Bíblia aponta para a pureza. Aquela mulher não era pura porque ela era sem pecado, sem erro, porque todo ser humano nasce com a semente do pecado. Aquela mulher é pura porque ela carregava Cristo dentro de si. Da mesma forma, o que te faz puro não é o fato de você se tornar sem falhas. O que te faz puro é o fato de você carregar Cristo dentro de si. A sua pureza e a sua santidade diz respeito a uma pessoa que você carrega dentro de você. É a presença do Espírito Santo. Quando você tem um coração apaixonado pela herança, você passa a viver experiências inimagináveis. Quando você tem uma fé simples e ousada, quando você diz ao Senhor: Deus, eu sei que eu não tenho escolha, eu sei que eu não mereço, mas eu sei também que o Senhor abençoa quem não merece. Quando você tem esse coração, você agora está em condições de acessar tudo aquilo que Jesus já conquistou por você. Preste atenção, você não vai conquistar, já está conquistado, você vai apenas acessar aquilo que Cristo já conquistou por você. É interessante porque herança, não sei se alguém aqui já teve a oportunidade de receber uma herança. Herança não tem nada a ver com merecimento. Não sei se você já teve a oportunidade de participar de uma audiência de partilha de bens, de inventário, de abertura de testamento, onde a herança vai ser dividida. Se você não teve, eu vou te contar. Quando o juiz chega numa audiência dessa, ele não fica perguntando se o filho merece. Ele não olha para o filho e pergunta: você foi um bom filho? Obedeceu o pai e a mãe? Tirou boas notas na escola? Não, o juiz não fica perguntando. O juiz apenas pergunta: você é filho? Está aqui a parte da sua herança. Você também é filho? Está aqui a parte da sua herança. Talvez o outro irmão possa reclamar: mas ele foi um filho desobediente. O juiz vai dizer: não interessa, ele é filho, a herança é dele também. Herança não tem nada a ver com merecimento. Herança tem a ver com filiação. Você nasceu de novo, você é filho de Deus. Sendo filho de Deus, você também é herdeiro do Senhor. O desejo do Pai é te abençoar com a herança. Não despreze, não ande, não viva os seus dias cabisbaixo, pensando: sei lá, não sei. Não, acorde todos os dias na expectativa: tem herança para mim. Acorde todos os dias na expectativa: eu sou herdeiro. Eu nasci foi para prosperar, para viver dias gloriosos. Não nasci para enfermidade, não. Nasci para desfrutar de saúde. Não nasci para viver um casamento arruinado, não. Pelo contrário, eu nasci para viver um casamento abençoado. Eu não nasci para viver preocupado com meus filhos de noite, não. Eu nasci para ver meus filhos cumprindo o propósito de Deus. Pastor, mas a realidade é diferente. Por enquanto, porque Deus vai mudar ela. Deus vai mudar ela. Interessante que quando nós chegamos lá em Lucas, no capítulo 15, projeta lá, Lucas capítulo 15, verso de número 11. Esses dias eu estava meditando nessa parábola, a parábola do filho pródigo. E estava meditando nela, estava dando aula no nosso seminário sobre hermenêutica. E em um determinado momento da matéria nós aprendemos princípios de como interpretar as parábolas. E é interessante porque toda parábola, por que ela existe? O propósito da parábola é trazer uma realidade do reino que não tem correspondência na terra. Então quando Jesus conta, por exemplo, a parábola da centésima ovelha, ele está falando que aquele pastor larga as 99 e vai atrás de uma.
E no natural não tem essa correspondência. Nenhum cuidador de ovelhas larga 99 para ir atrás de uma. O prejuízo é muito maior. Então a parábola é sempre para nos mostrar o seguinte, ó, no reino tem algo que no natural vocês não conseguem compreender. No reino é diferente. E Jesus nos ensinou, venha o teu reino. Nós temos que desejar aquilo que é do reino. E meditando nessa parábola, eu percebi algo interessante. A Bíblia diz assim, ó, Jesus continuou, certo homem tinha 2 filhos, continua. O mais moço deles disse ao pai, pai, dai-me a parte dos bens que me cabe. Quando nós olhamos só no aspecto natural, a atitude desse menino é uma atitude muito ruim. Mas eu quero que você preste atenção naquilo que eu estou te dizendo, que a parábola quer te mostrar um aspecto do reino. Antes de trazermos para o natural, vamos observar só o aspecto do reino. Essa parábola, o pai aponta para Deus. Os 2 filhos apontam para nós. E um dos filhos fala o seguinte, pai, dai-me a parte dos bens que me cabe. O menino pediu herança. Qual foi a atitude do pai? Ele negou? Ele tentou persuadir o filho? Não, a Bíblia diz o seguinte, e ele lhes repartiu os haveres. No reino é assim. No natural não é. No natural o filho não pode pedir herança se o pai não estiver morto. Mas no reino o filho pode pedir herança e o pai vai lhe repartir os haveres. Agora é interessante porque quem pediu herança foi o filho mais moço. Mas o pai deu herança para o mais moço e para o mais velho. Quero te dizer, Deus tem herança para você, para mim, pastor Rafael, para cada filho na casa. Quando você vê um filho sendo abençoado, não fica triste não, porque se o pai repartiu os haveres com ele, ele vai repartir os haveres com você também. Eu venho aqui na oração dos homens, eu fico olhando os testemunhos dos homens, eu fico empolgado, falo, uau, Deus está repartindo os haveres com aquele filho, Deus vai repartir os haveres comigo também, porque eu sou filho. Isso tão é verdade, porque o pai não brigou com o filho, nem mandou ele embora. Olha o próximo versículo, o menino continuou na casa. Se o pai achasse ruim dar herança para o filho, ele deveria ter mandado esse menino embora, mas o pai não mandou. E a Bíblia diz, próximo versículo, passados não muitos dias, aí que o filho mais moço decidiu ir embora. Ou seja, olha o que a Bíblia está nos dizendo. O filho mais moço pediu herança. O pai deu herança. Ele poderia continuar na casa o resto da vida desfrutando da herança. O problema desse filho não foi o fato de sequer pedir herança, foi o fato de que ele desprezou a herança, porque depois ele foi gastar ela de forma dissoluta. Eu quero te dizer nessa noite, você não precisa ficar temeroso em pedir herança. Pede herança para o seu pai, e ele vai te repartir hoje aquilo que é seu por direito, porque você carrega a justiça de Cristo. Quando aquele filho pediu herança, o coração do pai foi entregar. Você consegue perceber que a graça é que te conduz a uma vida de santidade e pureza? Você consegue perceber que a graça de Deus que te tira de um caminho tortuoso, que te livra de toda tentação? Você consegue perceber que você até esqueceu da pizza enquanto eu estava pintando para você um quadro de Jesus aqui? Sabe por quê? Porque enquanto a sua mente, o seu coração está voltado para Cristo, você para de pensar naquilo que não tem valor. A forma de vencer o pecado não é no seu esforço. A forma de vencer o pecado é desfrutando da graça de Cristo. A forma de viver em santidade é desfrutando da graça de Cristo. A forma de viver em pureza é desfrutando da herança de Cristo. Quer ser santo? Seja banhado pela graça. Quer ser puro? Comece a desejar a herança mais do que nunca nesses dias. Porque é isso que Deus tem para você nesses dias. Talvez você veio aqui hoje, nessa noite, sem esperança. Talvez você chegou aqui, talvez você está até nos visitando. Talvez você chegou aqui e falou, será que eu mereço?
Será que ainda há esperança para mim? Tantas coisas que eu já passei na vida. Hoje o Senhor está falando no seu coração: eu ainda tenho coisas novas para fazer através de você. Eu ainda tenho coisas novas para te abençoar. Eu ainda tenho planos bons para serem realizados na sua vida. Eu ainda tenho coisas grandiosas para serem materializadas na sua vida, na sua família. Não é o fim, quem determina o fim não são as circunstâncias. Deus nessa noite manda dizer: é ainda só o começo de grandes coisas que estão por vir. Nessa noite eu gostaria de orar por você, gostaria que você ficasse de pé no seu lugar. Hoje você vai embora para viver uma semana sabendo que você é santo, que você é puro. Hoje você vai embora sabendo que a graça de Deus é que te conduz por essa vida maravilhosa. Hoje você vai embora sabendo que tem uma herança abundante, inesgotável, à sua disposição para você desfrutar. Tudo porque um dia o Filho de Deus bradou na cruz: está consumado. Tudo porque um dia Jesus na cruz do Calvário cumpriu toda a justiça. Hoje você pode desfrutar disso. Por alguns instantes, feche os seus olhos, erga as suas mãos, comece a orar, fala: Senhor, me dá ainda mais graça. Começa a desejar agora, começa a pedir: Senhor, transborda a tua graça sobre a minha vida. Vai falando: Senhor, eu quero a sua herança. Qual que é o aspecto da herança que você deseja nessa noite? É saúde, é vida financeira, é a restauração do casamento, é a salvação de um filho, é a libertação de um parente. Vai clamando nessa noite, filho, porque Ele está aqui para ouvir o seu clamor. Não despreze a herança. Abra os seus lábios e comece a falar: Senhor, me dá nesses dias o privilégio de desfrutar da tua herança. Fala: Senhor, multiplica a tua graça sobre mim. Fala: multiplica a revelação que eu carrego sobre o seu amor. Pai, eu quero declarar sobre a vida dos meus irmãos que nesses dias eles vão desfrutar de graça abundante. Eu declaro que nunca faltará graça do Senhor sobre essa igreja, sobre cada célula, sobre cada família, cada irmão. Pai, que nesses dias a tua graça possa nos conduzir a caminhos altos, a viver coisas maravilhosas no Senhor. Pai, nós somos um povo que almejamos a tua herança. Sabemos que por sermos herdeiros, nesses dias nós vamos prosperar de forma abundante. Nesses dias nós veremos muitos milagres de cura, nós veremos casamentos fortalecidos, nós veremos os nossos filhos rendidos ao Senhor, nós veremos ministérios sendo edificados no nosso meio, pastores, líderes sendo levantados, pois sabemos que somos herdeiros. E hoje nós clamamos: Pai, nos dá ainda mais, pois nós sabemos que o Senhor é inesgotável, nós sabemos que a tua graça nunca acaba, e nós queremos desfrutar cada vez mais desse favor abundante. Oh Espírito Santo, que só possa fortalecer os meus irmãos e conduzi-los nessa revelação de que eles são filhos amados do Senhor. Com as suas mãos erguidas, repita assim comigo, fala: eu creio que a graça de Cristo é abundante na minha vida, e essa graça vai me conduzir a uma vida de santidade. Diga bem forte: eu creio que eu sou herdeiro de Deus. Nesses dias eu irei desfrutar da minha herança, pois eu creio que grandes coisas o Senhor tem preparado para mim, para a minha casa, em nome de Jesus. Se você crê nisso, aplauda o Senhor. Se você pode, diga aleluia, diga glória a Deus, que você possa ir embora para casa olhando para Cristo, amém? Dá um abraço nesse irmão que está do seu lado.